Olá, uma boa tarde para você que está acompanhando a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios. Que bom receber cada um de vocês. Cheguem mais, contem de onde estão nos acompanhando. Aproveitem e deixem um like. O like é super importante para a gente chegar a um público ainda maior. Seja bem-vindo. Vamos dar boa tarde para Frederico Juncker. Boa tarde, Fred. Olá, Mari. Olá a todos os amigos da Gazeta do Povo. E hoje é dia de Karina Michelin no Sem Rodeios. Boa tarde, Karina. Bem-vinda ao programa de hoje. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Boa tarde a toda a nossa audiência. Boa, começamos o programa contando sobre bombas aí que aproximam ainda mais o caso Banco Master ao governo Lula. A gente começa com uma matéria que é manchete agora na Gazeta do Povo. Pedi para o nosso querido Vitor Kunz eu colocar aqui pra gente, ó. Escândalo do Master gera crise em pilar da política climática de Lula, matéria da Rose Amantea, e que conta que a Polícia Federal abriu um inquérito nesta quarta-feira para apurar denúncias de que influenciadores teriam sido procurados por representantes do Banco Master para atacar o Banco Central após a liquidação extrajudicial decretada em novembro do ano passado. A investigação mira uma possível ação coordenada para descredibilizar o órgão regulador e tentar reverter a decisão. E tem mais, né? Tem outros fatores que vão ligando aí o governo ao escândalo aí bilionário que a gente vê, né? Se a gente for fazendo essas somas, fica realmente algo exorbitante. E o que a gente vê é que a empresa de biotecnologia, da qual o Vorcaro é acionista, tem contratos com o Ministério da Saúde que chegam a 303 milhões de reais. Karina Michelin, a gente está vendo, né, que a batata está ficando mais quente ali para o governo Lula, né? Cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Bom, e nós vimos aí a inauguração da fábrica Bion, né, juntamente com o Valfrido dos Mares Guias, que é um companheiro de Lula, amigo pessoal de Lula já há mais de 20 anos, ex-ministro do Turismo de Lula, que arquitetou também toda a campanha política de 2022 de Lula, deixando ele mais próximo aos investidores privados, enfim, trazendo o Lula para uma base que ele estava um pouco distante, o Valfrido ajuda ele nesse sentido. A questão aqui, essa empresa do Valfrido lá em Minas Gerais, de biotecnologia, enfim, produção de insulina que eles estão fazendo agora, em parceria com o Ministério da Saúde, que o Valfrido fala muito bem, que é um amigo dele, Alexandre Padilha, que eles trabalham juntos. Aqui tem um conflito de interesses gigantesco. A parte que o Daniel Vorcaro possui 25% dessa empresa, é uma empresa que há muito tempo ela fecha no vermelho, né? Não tem lucros, pelo contrário, tem muito gasto. Aqui eles têm um empréstimo, um favorecimento aí do governo do estado, através de empréstimos do BNDES, que favorece essa empresa com dinheiro público. E aqui é a coisa que é enigmática, né? Que a gente fala sempre da questão dos amigos do rei, só eles podem ter acesso a esse tipo de negociação, que não é transparente, não é feita através de licitações, é somente assim, conversando entre amigos, e ali a gente monta uma empresa, bota o dinheiro, vem o dinheiro público, dá uma ajuda para a gente produz, né? Eles produzem esses insumos, produzem essas insulinas, e depois eles vendem para o próprio Estado. Então, aqui tem um business enorme, gigantesco, acontecendo sem nenhum tipo de licitação e transparência, ainda mais com dinheiro público em uma empresa que fecha no vermelho, que não está tendo lucros, né, muito garantidos aí. Então, quando a gente observa todas essas ramificações, sempre do lado do Lula, sempre com pessoas que estão conectadas diretamente a ele, a pergunta que fica é sempre a mesma. Cadê o livre mercado? É por isso que o país está completamente estagnado, porque a partir do momento que não se abre para outras empresas, você concentra somente o poder aos amigos e aquela casta do rei, que é onde eles conseguem fazer os planos deles acontecer de negócios, enriquecendo, né, essa casta cada vez mais, não abrindo o mercado para outras empresas que talvez seriam muito mais competentes, e a gente sabe muito bem que é necessário esse tipo de abordagem, até mesmo para fazer com que caia o preço dos medicamentos e tenha mais concorrência no mercado. E o segundo ponto aqui, que é gravíssimo, é você transformar empresas de biotecnologia, empresas farmacêuticas de fabricação de remédio, tudo, fazer isso que essas empresas se tornam também estatais.
porque é essa ligação, porque elas estão ligadas diretamente ao Estado, porque os patrões dessas empresas estão ligados diretamente ao governo, à ala governista. São eles que ditam as regras em portas fechadas, são eles que decidem quantos milhões, quantos bilhões irá entrar naquele negócio. É eles que decidem quanto daquilo vai ser fatiado entre eles. Então não existe transparência e por isso surge sempre as dúvidas que são legítimas e as perguntas que são necessárias que sejam respondidas, porque aqui nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando de relações muito próximas, de um tráfico talvez de influência muito exorbitante ali nesse tipo de negócio, e mais uma vez um rombo, né, que a gente observa também do Grupo Master, que vem fazendo títulos fraudulentos, vem dando praticamente que é, né, um super golpe no mercado e colocando todo esse dinheiro em tratativas também juntamente com o governo do Estado. Então, tudo isso deveria, obviamente, estar sendo apurado. Mas o que nós estamos vendo é que isso tudo, a notícia nós temos, os indícios nós temos, só que nós estamos amarrados aqui nessa situação calamitosa que é investigação. A investigação a quem, sendo que todos eles estão juntos e misturados ali nessas instituições do qual deveria vigilar, né, e vigiar cada vez mais essas empresas, esses contratos, o dinheiro que entra, o fluxo de caixa, para onde vai, e isso não vem sendo feito. Então, aqui, mais uma vez, o Lula, obviamente, ele está entrelaçado em tudo isso, né? E quando a gente fala de PT, não existe transparência. Com o PT, não existe um negócio que seja justo, um negócio que seja legítimo. Sempre terá uma questão de corrupção no meio, tráfico de influências e tantas outras coisas mais, né? Outras cositas mais aí no meio do caminho, que nós nunca saberemos. Mas as investigações eu acredito que nós teremos que fazer por nós mesmos aqui, meros mortais, e investigar cada vez mais essa trama aí que conecta todo essa casta oligárquica brasileira. Ótimo, Karina, daqui a pouco a gente volta contigo. Só vou dar um spoiler para vocês do que teremos hoje no programa, que vai até às 4h30 da tarde. Além da Karina, do Fred, teremos Adriles Jorge, Sargento Gonçalves, deputado federal, deputado Maurício Marcon, Lucas Sábado, nosso timaço aqui, Homero Marquesi, Lucas Bove, Adriano Silva, que é prefeito de Joinville, e Daniel Simão, que vai falar do evento Descend Brasil. Fique conosco, o programa está recheadíssimo, além de ter as informações mais importantes do dia, nossas análises, esse timaço de comentaristas que nós temos aqui. Tem também alguns comentários selecionados pelo Flávio Heron, vou registrar aqui. A Ivana disse, bom dia, Gazeta. Boa tarde, disse o Manuel. Vinícius, boa tarde, gazeteiros. Itabuna. Marco Campos, boa tarde a todos da Gazeta do Povo. Sim, espero muito que o escândalo do Banco Master afete o governo Lula, principalmente nas eleições que teremos em outubro. E o Sandro, de Campo Mourão, aqui no Paraná, são tantas corrupções maracutaias envolvendo alguns ministros do STF e o PT, junto com o governo Lula. Pior, todos esses envolvidos estão soltos, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Deixe seu comentário, a gente quer ouvir a sua opinião. Tem enquete aqui para você também participar conosco e dizer o que você está pensando deste assunto. Agora, Fred, o negócio está esquentando, está ficando mais quente ali, né? A batata está ficando mais quente para o governo Lula? Com certeza, Mari. Cada dia de investigação, cada dia que a imprensa tem mais tempo para estabelecer e investigar esses fatos, a ligação com o Palácio do Planalto fica cada vez mais evidenciada nesse escândalo do Banco Master. A princípio, né, o Lula, na sexta-feira passada, deu aquela primeira declaração pública sobre o Banco Master, dizendo que quem não tem vergonha na cara defenderia Daniel Vorcaro. E aí começa a surgir as primeiras informações de que, primeiro, Vorcaro teria feito uma reunião com o Lula, fez uma reunião com o Lula, no dia 4 de dezembro de 2024. Reunião essa dele, Lula, com Vorcaro, Guido Mantega, que foi contratado a peso de ouro, R$1 milhão por mês, pelo Banco Master, para fazer justamente isso, facilitar o trânsito do Daniel Vorcaro no governo federal. Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda, amigo do Lula. Inclusive o Lula havia tentado indicá-lo para um conselho de administração da Vale, não conseguiu, porque os acionistas privados se negaram a aceitar a indicação do Guido Mantega, considerando a gestão desastrosa dele
à frente do Ministério da Fazenda. E aí o seu amigo Jacques Wagner, líder do PT, do governo, no Senado, arrumou essa boquinha para ele no Banco Master. Boquinha não, bocona, né? R$1 milhão por mês, justamente para ele fazer esse lobby do Banco Master junto ao governo federal. E ele fez e conseguiu uma reunião, então, do banqueiro Daniel Vorcaro com o presidente Lula. Aí confirmaram essa primeira reunião que não estava registrada no Gabinete de Segurança Institucional. Porque toda e qualquer visita feita ao Palácio do Planalto é registrada quem está ali comparecendo, até para fins justamente de segurança do presidente da República. E, no entanto, essa reunião do Daniel Vorcaro não constava dos registros oficiais do Palácio do Planalto. Feitas novas investigações, descobriu-se que o Vorcaro esteve fora nessa ocasião, em mais 4 oportunidades ele esteve no Palácio do Planalto, 2 em 2023 e 2 em 2024. Ou seja, no mínimo 5 vezes ele esteve no Palácio do Planalto. E aí, correm mais uns dias agora essa informação de que o Lula, inclusive, foi participar da inauguração da fábrica da Bion, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Bion, que tem como principal sócio justamente o Banco Master, um fundo ligado ao Banco Master, ou seja, o Vorcaro, na prática, dono principal dessa empresa, que tem produzido insulina, e ficou agora comprovado esse contrato de mais de R$300 milhões com o Ministério da Saúde. Como bem lembrado pela Karina, sócio também dessa empresa, Valfrido Mares Guia, que havia sido ministro do turismo do governo Lula 1 e 2, muito próximo, e sempre teve essa função de aproximar o Lula do empresariado, assim como José Alencar teve lá no primeiro mandato, quando ele foi vice-presidente do Lula, governo Lula 1, aproximar. E o Lula sempre teve uma proximidade muito grande com empresários de Minas Gerais. O próprio José Alencar era de Minas, o Josué Alencar, filho de José Alencar, que chegou a ser presidente da Fiesp, também, obviamente, de Minas Gerais, muito próximo do Lula. E aí você vai vendo essa teia de interesses. E com essa comprovação de que o Daniel Vorcaro se reuniu com o presidente Lula. Mas até a imprensa não tem tanto destaque, não está dando tanto destaque assim em relação a esse escândalo do Banco Master, num aspecto que esse escândalo, desde o nascedouro, tem a digital do PT. E por que digo isso? Porque quando o Daniel Vorcaro compra o Banco Máxima em 2017, assume o controle desse Banco Máxima em 2019, muda o nome do Banco Máxima para Banco Master em 2021, desde lá da origem, qual foi o grande negócio, o negócio inicial do Banco Master? Os empréstimos consignados. E como é que ele entrou nesse mercado de empréstimos consignados? Por meio de um empresário chamado Augusto Lima, que operava esse mercado de empréstimos consignados em qual estado? No estado da Bahia. Estado da Bahia, que é governado desde 2007 por petistas, já desde lá do governo Jacques Wagner, que se elegeu e depois reelegeu ao governo da Bahia. E esse senhor Augusto Lima, portanto, ligado umbilicalmente ao petismo baiano, que hoje, dentro do PT, é o PT mais forte, com mais influência na gestão do governo federal. Só olhar os nomes. Rui Costa, atual ministro-chefe da Casa Civil, principal ministério do governo Lula, ex-governador da Bahia, muito próximo do Augusto Lima, que era o sócio do Daniel Vorcaro. Jacques Wagner, líder do governo no Senado, ou seja, figura mais importante para o petismo dentro do Senado Federal, ex-governador da Bahia, e foi ele que fez a intermediação da contratação do Guido Mantega para o Banco Master por meio desse sócio do Daniel Vorcaro, chamado Augusto Lima, e também Jacques Wagner, que fez a intermediação da contratação do Ricardo Lewandowski, ex-ministro da Justiça, ex-ministro do STF, nesse contrato de R$6,5 milhões. Então, esse escândalo... Mas há outros personagens. Economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, ligado e amigo do Fernando Haddad. Elias Jabbour,
que é um intelectual marxista, que inclusive trabalhou com a Dilma no Banco dos BRICS, na China, e ele é um defensor dos interesses chineses aqui no Brasil. Ele, especialmente no meio, faz operação de influência, ele vai a uma série de podcasts e fica louvando a China, como se a China fosse um paraíso na Terra. Ele fez um vídeo, da mesma forma que esses influenciadores digitais fizeram um vídeo, foram pagos para defender o Banco Master, ele, junto com a Gabriela Prioli, o ano passado, quando o Banco Master nem estava ainda, né, enredado e no centro do debate público brasileiro, ele fez um vídeo defendendo o Banco Master, porque ele é um dos melhores amigos do Paulo Gala. Eles, inclusive, têm um programa chamado Shanghai Connection, e são dois dos melhores amigos de quem? Do Fernando Haddad. Quem que o Daniel Vorcaro contrata como seu advogado para coordenar sua estratégia jurídica? Valfrido Vardi. Quem é Valfrido Vardi? É um dos representantes do Partido Comunista Chinês, advoga para o Partido Comunista Chinês no Brasil, sócio do jornalista Reinaldo Azevedo, maior doador da campanha do Guilherme Boulos em 2022 para deputado federal. Então você vai vendo a teia de interesses, de relações que estão em torno desse escândalo do Banco Master e que tem todas as digitais do PT e do Lula. Assim como no caso do INSS, que começou também por meio, né, da denúncia ali dos descontos indevidos, careca do INSS, a coisa foi se expandindo, a investigação foi se expandindo até chegar no Palácio do Planalto. E no caso do Banco Master, você vê que quem está no centro desse escândalo são os petistas da Bahia, principalmente, e depois por meio desse grupinho ali da Bahia, que, como eu disse, Augusto Lima operava o sistema de créditos consignados dos servidores públicos do governo da Bahia. Próximo, ligadíssimo com Rui Costa e com Jacques Wagner. Vira sócio do Vorcaro, começa a operar o Banco Master nesse mercado e depois vai expandindo para outros negócios de créditos fraudulentos, a questão do próprio BRB. Então, todas as digitais desse escândalo levam para o centro do Palácio do Planalto e para o próprio Lula. Ou ele vai dizer que desconhecia que o Vorcaro era sócio principal dessa empresa Bion que celebrou esse contrato de fornecimento de insulina com o Ministério da Saúde. Outro escândalo que também não tem sido muito falado. A ex-nora do Lula, ex-nora entre aspas, parece aquela questão do divórcio do Gilmar Mendes com a esposa no auge das sanções da Lei Magnitsky. Ele se divorciou da esposa. A Polícia Federal vai fazer uma operação, apreender documentos na casa da ex-nora do Lula e o filho dela, lá, o filho dele, estava lá na casa às 5 horas da manhã, que a Polícia Federal vai naquele primeiro horário da manhã para fazer a operação, e ele estava lá, e aí a imprensa divulgando como se, olha, eles são divorciados. Mas no caso dessa senhora, ex-nora do Lula, enredada em contratos superfaturados no Ministério da Educação, junto com Calil Bittar, que era o dono do sítio de Atibaia. Ou o laranja do dono, né? Porque o sítio de Atibaia claramente era do Lula, a despeito do que ele diz. Da mesma forma que o Risorgio Tayaya do Toffoli. Então a coisa é uma reedição, Lava Jato 2.0, de que eles voltaram à cena do crime e só voltaram, dentro do método que eles têm de assaltar os cofres públicos, de fazer esquemas criminosos, voltaram ao governo federal e começaram a operacionalizar esse esquema de corrupção em todos os ministérios. Falei aqui, a ex-nora do Lula, Ministério da Educação, agora Banco Master, para além da atuação criminosa no sistema financeiro, contrato com o Ministério da Saúde. Então é uma teia criminosa que infelizmente tomou conta do Brasil e chegou inclusive no Supremo Tribunal Federal quando temos essas relações espuras, contrato do Alexandre Moraes, 129 milhões com o Banco Master e o próprio Toffoli, né, com o fundo ligado ao Banco Master, que era sócio dele no resort de Itaiaia. Então, Mari, há mais do que digitais que apontam o Lula, não sei se participando desse esquema, mas o mínimo ciente de todas essas relações, ele não podia dizer que desconhecia o Vorcaro. Ele que disse que era quem tinha falta de vergonha na cara para defender o Vorcaro, ele próprio tem que explicar por que ele recebeu o Vorcaro no Palácio do Planalto, qual foi o tema da reunião e todos esses personagens que circundam o Lula e que têm ligação direta com o Daniel Vorcaro e o Jacques Wagner. Mesmo a própria Gleisi Hoffmann reconheceu ontem numa entrevista que eles sabiam que o Ricardo Lewandowski mantinha contratos privados na advocacia em relação ao contrato que veio a público agora do seu escritório com o Banco Master. E ontem ainda, uma decisão grotesca nessa semana, quer dizer,
do Comissão de Ética Pública, que é um órgão vinculado à Presidência da República, que trata das questões envolvendo o conflito de interesses da alta administração federal. E ministros de Estado, quando saem do ministério, têm que fazer uma quarentena de 6 meses, justamente para evitar que eles se beneficiem de interesses, ali, do conhecimento que tiveram, acesso a informações privilegiadas, ocupando os ministérios, que não possam se valer dessas informações para obter benefícios privados. Pois bem, o Ricardo Lewandowski, tão logo sai do Ministério da Justiça nesse ano, em 9 de janeiro, ele faz uma consulta a essa Comissão de Ética Pública, questionando se ele poderia exercer advocacia privada ou se ele deveria aguardar esse prazo de 6 meses da quarentena. Sabe o que disse a comissão? Inclusive uma professora de extrema esquerda aqui da Federal do Paraná, chamada Vera Caranchoeire. Eles adoram falar que são os paladinos da moral. Sabe o que ele falou? Deu autorização para ele advogar. Quando ficar claro que esse senhor, né, estava recebendo o escritório do filho dele, da esposa, ele disse que, né, o contrato foi simplesmente transferido dele pro filho. Ou seja, é o mesmo contrato, 6,5 milhões do Banco Master e, obviamente, com vestes ali de que ele não mais estaria atuando em prol dos interesses do Banco Master. Então, você vê assim, a própria Comissão de Ética Pública rasgando as vestes falou, cara, aquela velha máxima do Stanislau Ponte Preta, os mais velhos vão lembrar dele, o Sérgio Porto, que dizia assim, ou moralizamos tudo ou lucupletemos-nos todos. E na lógica do petismo cara, moral às favas, vamos assaltar os cofres públicos e nos dar bem enquanto a gente tá aqui na gestão do governo, que a gente não sabe até quando vai ficar por aqui, infelizmente, Mari. Perfeito, Fred. Aproveitar e mandar um abraço para o Francisco Leite, que está nos acompanhando, André Gomes, tem mais alguns comentários selecionados pelo Flávio Heron. O Luiz Augusto disse, não adianta de nada, pois eles têm um sistema todo com eles. Não se esqueça de que eleição não se ganha, se toma. E aí disse Edivaldo Ávila, o mercado da insulina precisa ser investigado. E a Deolinda disse, Banco Master vai levar para bem longe esse governo de corruptos. Pelo menos para alguma coisa serviu o escândalo. E aí eu vou pedir para o nosso querido Vitor Kunze colocar mais uma matéria aqui, que está no site da Gazeta do Povo, quentinha, matéria do Vinícius Macia. Toffoli sinaliza que pode enviar caso Master à primeira instância. O que a gente vê é que o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal emitiu nesta quinta-feira uma nota sobre o caso Master. No texto, Toffoli admite a possibilidade de enviar as ações decorrentes das investigações da Polícia Federal para instâncias inferiores. E ele diz, encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal, diz o comunicado no encerramento. Bom, Karina, pegando carona aí em alguns dos comentários que lemos agora, mas essa matéria, quais você acredita que serão as manobras utilizadas aí, né, daqui para frente, à medida que vai avançando esse escândalo, vai chegando ainda mais gente, quais serão as manobras para tentar abafar ou contornar ou manter o controle sobre ele? As manobras é o que ele já vem fazendo, o Dias Toffoli está fazendo, ele pegou as prerrogativas primeiramente para ele, dizendo que ele queria investigar, né, controlando a investigação, que não tem nada a ver com a prerrogativa do ministro do Supremo Tribunal. Quando aconteceu da Polícia Federal deflagrar a Operação Compliance, eles pegaram aparelhos telefônicos, pegaram todos os aparelhos eletrônicos e o Dias Toffoli pediu para que os aparelhos fossem lacrados e enviados diretamente ao Supremo Tribunal Federal, que criou um mal-estar enorme, diante até mesmo da opinião pública, porque isso não poderia jamais ter acontecido. Aí ele recua e diz, tudo bem, então envie para a PGR, que é para o Paulo Gonet, que é o puxadinho do STF. Então seria a mesma coisa, né? Pegar o telefone, ligar para o Gonet e falar, Gonet, segura essa onda para mim aí, deixa esse telefone aí, não toque neles. Então, aí disso vai para o Gonet e aí tem a questão de ele, Dias Toffoli, indicar os peritos para fazer essas investigações, que os peritos são todos amigos dele, é ele que está indicando esses peritos. Então, qual é aqui o valor dessa investigação? Tanto é que criou também uma fragmentação ali, uma fratura dentro da Polícia Federal, porque a Polícia Federal falou, pera lá, aqui a gente está fazendo nosso trabalho, mas não estão permitindo que o nosso trabalho seja feito da maneira correta, alguma coisa tem. Só que mesmo assim, nesse sistema, prevalece sempre aqueles que estão ali no topo do poder.
E é isso que eles estão fazendo. Então, eles vão fazer todas as manobras possíveis e imagináveis, vão recolher, porque agora eles estão vendo, porque tinha que ter uma auditiva que aconteceu ontem, somente com 2 pessoas dessas que estão sendo investigadas, que são sócias do banco, que têm ligações com o Banco Master. Outras 2 pessoas não foram recolhidos os depoimentos dessas pessoas, porque os advogados entraram com um pedido para pedir mais tempo, porque eles não tinham tido acesso aos autos, né? Que a gente já falou isso aqui no programa dessa semana, que esse daqui é o novo normal da justiça brasileira, você não tem acesso aos autos. E agora, nessa questão, o Dias Toffoli acena que pode ser que vá para a primeira instância, mas o Dias Toffoli, ele está relutando dia e noite para não deixar o cargo, que ele deveria se afastar disso daqui nesse momento, porque ele tem um conflito de interesse enorme, porque o nome dele e o nome dos irmãos dele aparecem na investigação. Então, se o nome dele e do irmão aparece na investigação, ele não pode, obviamente, ser relator desse caso. Isso daqui é óbvio, né? É a coisa mais clara possível, só que ele não quer que isso aconteça. Então, ele continua ainda como pivô, controlando toda essa situação do Banco Master, do qual ele está envolvido até a tampa, não só ele, mas todos os seus amigos que estão ali na Suprema Corte também estão envolvidos, até mesmo através de contratos milionários que foram pagos através do Banco Master. Um banco que foi liquidado, um banco que vendia títulos fraudados, um banco que até agora não sabemos a dimensão do prejuízo que foi causado à sociedade civil, porque isso obviamente vai recorrer e vai cair a todo mundo, todos os correntistas vão pagar mais essa bomba, obviamente. Então, aqui, ir para a primeira instância é um problema que era óbvio que deveria estar já na primeira instância, tudo isso daqui, e se fosse realmente uma república democrática sendo regida nos moldes democráticos, obviamente esse caso já estaria já estaria havido ali um aval completo à Polícia Federal para fazer essas investigações sem nenhum tipo de limitação, e o caso seria conduzido para a primeira instância e dali cada um seria distribuído nas suas instâncias que tem que ser, porque ali parece, né, pelo que tudo indica, que políticos estão envolvidos também no caso. Então, aqui esse seria o devido processo legal. Só que não estamos mais nessa república, enfim, e agora eles vão se proteger até o final. Então, ninguém larga a mão de ninguém, porque aqui nós temos que nos proteger, porque todos nós estamos envolvidos. É essa a música que nós ouvimos hoje, que não é nem música, é um barulho ensurdecedor nos nossos ouvidos e que dá muito constrangimento e muita revolta e indignação de ver um caso sendo tratado dessa maneira, um dos maiores escândalos de corrupção, que até mesmo o próprio Haddad diz hoje em coletiva de imprensa, falando que, olha, isso daqui é um escândalo absurdo, maior que o nosso país já teve. Pois é, o maior que o país já teve, do qual todos eles estão envolvidos e as investigações estão sendo bloqueadas e não estão conseguindo conduzir da forma adequada isso daí. Então, veremos como acabará isso daí, porque só está começando. Como eu falei aqui antes, essa é só a ponta do iceberg. Nós vamos ver ainda coisas do arco da velha. Aguardem. Ótimo, Karina, já a gente volta contigo. Fique aqui conosco, vamos até as 4h30 da tarde, temos um timaço ainda para chegar aqui hoje e participar conosco. Deixe seu like se ainda não deixou, que é bem importante para a gente. Agora, Fred, ainda nessa teia de assuntos, né, todos ficam muito entrelaçados, inclusive, que a gente viu de novidade, né, naquela aproximação, aquela ligação que tem se revelado entre Dias Toffoli e o resort Taiaiá, que fica aqui no interior do Paraná. O Conselho Nacional de Justiça disse que rejeitou aí, né, e arquivou a investigação sobre o Toffoli e o resort por dizer que não estaria aí na sua competência. Gostaria de te ouvir falar sobre isso, né, trazendo essas questões jurídicas também e, claro, políticas desse caso. Infelizmente, Mário, o CNJ ele foi criado com a reforma do Judiciário em 2005, lá no governo Lula I. E ele foi criado basicamente para estabelecer um controle sobre a magistratura. Ele tem uma competência administrativa e disciplinar sobre os juízes e os tribunais do Brasil. E ao longo do tempo eles construíram o entendimento de que os ministros do Supremo Tribunal Federal não estariam submetidos
a jurisdição do CNJ. Que os ministros do Supremo seriam supremos e, portanto, não poderiam, de qualquer maneira, responder perante os seus desvios de conduta em relação, né, aos seus desvios de conduta perante o CNJ. E o que faz agora o CNJ, então, diante dessa representação formulada contra o ministro Dias Toffoli, é a determinação do arquivamento da denúncia com essa justificativa de que, olha, os ministros do Supremo não se submetem à nossa jurisdição, porque eles são supremos e, sendo supremos, não há, né, ninguém que possa, de qualquer maneira, apontar os erros dos ministros e responsabilizá-los por isso, salvo o Senado Federal, né, nos termos da Constituição. E esse entendimento foi construído ao longo do tempo justamente para blindar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se o CNJ foi criado pelo petismo em 2005 para atar as mãos da magistratura, porque alguém tem dúvidas, por exemplo, e ontem eu tratei disso aqui quando falei do caso do impeachment dos 3 ministros da Suprema Corte do Chile. A postura da Associação Nacional dos Magistrados e Magistradas Chilenos, diante de denúncias envolvendo fatos muito similares aos fatos envolvendo hoje Alexandre de Moraes e Toffoli no Brasil, 3 juízes da Suprema Corte chilena foram empichados. Foram acusados perante o Senado chileno, e o Senado chileno acatou por unanimidade, 43 senadores, os 43 senadores do Chile acataram as denúncias contra os ministros da Suprema Corte chilena, e eles foram afastados do cargo, inabilitados para o exercício de qualquer função ou cargo público pelo prazo de 5 anos, tal qual prevê a legislação e a Constituição chilenas. Qual foi a postura da Associação Nacional dos Magistrados no Chile? Foi apoiar a decisão do Senado. E apoiar dizendo de forma muito clara que, uma vez que se identifiquem condutas erradas, ilegais, abusivas por parte de integrantes do Poder Judiciário, eles têm que ser responsabilizados e removidos do cargo quando for o caso. E o que faz aqui a nossa Associação dos Magistrados? Bate palma para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, a Associação dos Magistrados Brasileiros tem promovido, inclusive, uma série de ações para blindar os ministros do STF. Como fez no caso da lei de impeachment em relação aos ministros, quando, no final do ano passado, o ministro Gilmar Mendes dá aquela decisão grotesca de limitar a capacidade ativa de protocolar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, limitando ao Procurador-Geral da República, aumentando o quórum de impeachment dos ministros do Supremo. Quem promoveu essa ação? O Partido Solidariedade, que tem como presidente o deputado Paulinho da Força, sindical, que foi o relator do PL da dosimetria, e a Associação dos Magistrados do Brasil. Quem promoveu a ação que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Civil, que possibilitou que parentes de ministros, de integrantes do Poder Judiciário, pudessem advogar em casos que, né, os juízes podem julgar casos que tenham seus parentes como advogados, né, e os escritórios dos seus parentes como advogados. Foi a Associação dos Magistrados que protocolou essa ação, que promoveu essa ação. Então você vê a diferença de postura. E o CNJ, ele foi criado então lá em 2005 para atar a mão dos magistrados do país e também para garantir a impunidade e a blindagem desses ministros do STF. Seja por meio desse entendimento do CNJ de que os ministros do Supremo só poderiam ser responsabilizados por meio do processo de impeachment perante o Senado Federal, e aí eles tentam fechar essa via por meio dessa ação do ministro Gilmar Mendes, com a decisão que ele deu no final do ano passado, numa ação, repito, promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e você vê o completo silêncio da magistratura nacional sobre
esses desvios de conduta, essas práticas ilícitas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, Mário, essa decisão do CNJ não surpreende e ela está de acordo com o padrão reiterado do CNJ de não questionar nenhum dos ministros do Supremo relativamente às suas condutas. Até porque o presidente do CNJ, nos termos da Constituição, acaba sendo o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje ministro Luiz Edson Fachin. E o que o Fachin fez diante dessas graves denúncias contra o Dias Toffoli e contra o próprio Alexandre de Moraes? Nada. Soltou uma nota em defesa do Dias Toffoli, ameaçando ainda a população brasileira em relação às críticas formuladas contra os integrantes do Supremo. Então, infelizmente, Mari, o CNJ hoje também, ele se transformou ou no mecanismo de perseguição de juízes que ousem questionar esse estado de coisas, como aconteceu com a juíza Ludmila Lins Grillo, que foi aposentada compulsoriamente porque ela vinha apontando as ilegalidades praticadas por vários integrantes dos tribunais superiores, ou para blindar os ministros, como é o caso dessa decisão agora que se negou a submeter o ministro Dias Toffoli diante das graves denúncias envolvendo o resort Taiá, dizendo, olha, vou lavar as mãos aqui porque não temos competência para apreciar essa denúncia. Então, infelizmente, é o padrão de impunidade do Brasil que criticam tanto o Poder Legislativo por passar a mão na cabeça, às vezes, deputados corruptos e senadores corruptos, a crítica ao Congresso Nacional, e você vê o CNJ também acobertando e garantindo a impunidade de integrantes do Poder Judiciário, que praticam essas ilegalidades, Mari. Perfeito. Fred, agora eu vou pedir para o nosso querido Vitor Cunzio colocar aqui na tela para a gente o print de uma publicação do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, aqui para a gente conferir. Ele diz: comunicamos ao Brasil que Daniel Vorcaro e Luiz Félix Neto foram convocados para comparecer na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, perante a CPMI do INSS. Em relação a Maurício Camisotti, a comissão atua para reverter o habeas corpus que, de forma provisória, garante o não comparecimento à CPMI. A CPMI seguirá adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar que ninguém se esconda atrás de decisões provisórias e que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro. Vamos chamar, então, aqui no Sem Rodeios, o deputado federal Sargento Gonçalves, que está aqui conosco nesta tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Acho que travou ali a conexão dele. Daqui a pouco ele deve voltar, então, para a gente conseguir fazer uma entrevista com ele. Então, eu chamo a Karina para falar sobre a importância da ida e a grande expectativa que se cria em torno da saída de Daniel Vorcaro, aquilo que ele pode dizer. Alguns dizem, em algumas análises, inclusive, que ele tem dito coisas nos bastidores. Mas será que lá na CPMI do INSS ele deve trazer informações importantes, Karina? Gira muito rumores, Tem muito rumores, mas é muito difícil de nós aqui apurarmos se isso de fato é verdade ou não, o que o Daniel Vorcaro está falando, e a gente não sabe, não tem acesso a isso, porque até agora não foi vazada nenhuma conversa atual agora do Daniel Vorcaro. Então, é meio difícil fazer essa previsão aqui. Em relação à CPMI, também é outra coisa que temos que ver se Daniel Vorcaro irá se apresentar ou não nessa CPMI. Porque o Supremo Tribunal vem dando habeas corpus aí para todo mundo, que a gente já viu o que aconteceu durante essa CPMI, que é muito importante, que está trazendo elementos fundamentais e muito relevantes para a sociedade hoje em dia, através de documentação, através de provas factuais, traçando esse elo, esse emaranhado aí de coisas que está tudo interligado. Tudo interligado, a questão do INSS, a questão do Banco Master, tudo está conectado. Não existe aqui um acaso, não existe o destino nessas conexões. Aqui existe um lobby muito forte do qual essas mesmas pessoas estão fazendo a gestão dessas movimentações financeiras, dessas movimentações entre ativos e dessas movimentações até mesmo com o funcionalismo público, porque é isso que eles querem. Eles queriam ter a posse de todas as carteiras de funcionários públicos e também aposentados, porque eles administram tudo isso, endividando cada vez mais essas pessoas e fazendo com que essas pessoas se tornem
ativos do banco, porque elas são os ativos do banco. E aqui é o elo, porque esse elo de ligação entre eles, que eles estão fazendo, é vendendo ativos. O que eles estão fazendo? Vendendo informações, vendendo carteiras de clientes inteiros, né? Que está aí agora na mão de meia dúzia de pessoas que estão administrando isso tudo sem nenhuma transparência. Então, é muito importante que ele fosse ali dizer, eu acredito que o Daniel Worcário, para ele aparecer em público agora, nessa situação, ele vai ter que negociar, e com certeza já está negociando algo muito grande nos bastidores, porque aqui existe dois caminhos só para o Daniel Worcário nesse sentido, né, nesse contexto. Ou ele fecha uma delação, né, que ali ele vai delatar todo mundo, pagando ou dando para ele certas seguranças que ele vai precisar para poder viver a vida dele tranquilo depois, ou senão ele vai ficar blindado, continuar blindado e blindando todo o sistema, e vai ficar calado e vai ser submetido a certos tipos de tratamentos do qual ele é o bode expiatório desse momento e pode ser cuspido, né, que é o que a gente está vendo ali pelo regime Lula e por toda essa bancada aí que estão querendo dar um descarte nele. Mas é tudo ainda somente aqui a gente está fazendo suposições. O que eu gosto realmente de fato é ver os fatos quando eles se concretizam, e aí sim nós podemos avaliar o que vai acontecer nessa República de Itaiaiá, né? Que o professor Ernesto Araújo nominou isso, eu gostei muito, e é isso que nós estamos, nessa República infeliz de Itaiaiá. Boa, Karina. Daqui a pouco a gente volta contigo. Agora parece que o deputado Sargento Gonçalves está, enfim, conectado aqui conosco. Vamos ver se agora funciona. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos que assistem Sem Rodeios. Satisfação estar mais uma vez com vocês aqui. Ótimo, o prazer é nosso. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão, toda a expectativa sobre a ida de Daniel Worcário à CPMI do INSS, gostaria de ouvir do senhor, né, enquanto parlamentar e da oposição, quais são as expectativas para essa ida dele, para que ele seja ouvido pela CPMI do INSS, aquilo que ele pode trazer à tona de informações sobre esse escândalo, cujos episódios vamos tendo acesso todos os dias a episódios importantes desse escândalo aí. Olha, sem dúvida a expectativa é grande, não apenas nossa da oposição, mas todo o povo brasileiro que de fato quer que toda essa sujeirada venha à tona e que de fato aqueles que são os culpados por todos esses escândalos de corrupção realmente paguem, sejam responsabilizados pelos crimes cometidos contra a nação brasileira, né? Sem dúvida há uma apreensão, realmente estamos ansiosos para o retorno das atividades legislativas, agora dia 2, o retorno da CPMI, não apenas a CPMI do INSS, mas sobretudo também para que nós consigamos aí, para que de fato o senador, o presidente do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre, possa pautar a CPMI do Banco Master. No caso, há essa necessidade, o Congresso Nacional tem essa responsabilidade, deve essa responsabilidade para a nação brasileira, e o Brasil está atento. Então, sem dúvida, e eu acredito que foi isso que levou uma multidão, mais uma vez, de pessoas às ruas, todos esses escândalos de corrupção que envergonham a nação brasileira, que deixam a nação brasileira, de fato, o povo brasileiro indignado. É um povo que acorda às 4 da manhã, que dorme à madrugada, trabalhando para receber um mísero salário mínimo, e que, infelizmente, quando se depara mais uma vez com um escândalo de corrupção, onde autoridades de diversos setores do nosso país, de instituições envolvidas com instituições do nosso país, surpeiam, usam, mete a mão no que é público, no dinheiro público. Então, de fato, esse eu acredito que é o sentimento do povo brasileiro. Temos uma confiança muito grande, tanto no relator quanto no presidente da CPMI, do INSS. Tenho certeza que essa CPMI do Banco Master também, que se Deus quiser, muito em breve, será instalada pelo Congresso Nacional, também trará respostas à nação brasileira. E, sem dúvida, esse é a nossa missão no Congresso Nacional, de fato. É uma realidade, uma triste realidade, mas eu tenho dito e eu creio muito que Deus ele tem trazido à tona tudo que tem acontecido no nosso país. Esse caso Master, de fato, mais uma vez expõe as entranhas
dos poderes, do sistema corrupto que infelizmente domina as instituições do nosso país. Mas eu não tenho dúvida que de fato já é um mover sobrenatural para que de fato esses poderosos possam realmente serem expostos e que o povo brasileiro realmente possa compreender e ter de fato essa real noção de onde quem realmente de fato tem prejudicado tanto a nação brasileira. Deputado, saiu uma pesquisa do Poder Data constatando que a percepção de corrupção pelos brasileiros aumentou de 39% em janeiro de 2024 para 49% em janeiro desse ano. Como é que o senhor vê o impacto desses escândalos de corrupção e os reflexos que eles podem ter nas eleições de 2026? Olha, hora ou outra, infelizmente, essa é uma triste realidade do nosso país. É um país onde, infelizmente, existe um sistema corrupto, onde um aparelhamento, inclusive, de instituições. É algo que nos entristece, e, sem dúvida, o povo brasileiro, esse sentimento que nós temos, e eu digo eu com alma de povo ainda, estou no primeiro mandato, 3 anos de mandato, 21 anos na atuação como policial militar, morador de periferia, meus pais, meus avós, tios ainda moram num dos bairros mais carentes, violentos aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Então eu conheço essa realidade de perto. Eu digo que eu estou no Congresso Nacional há 3 anos, ainda com alma de povo. E o sentimento que eu tenho, seja dentro da tropa policial militar, seja caminhando, transitando aqui nesses bairros periféricos, no centro de Natal, no Rio Grande do Norte, visitando os 167 municípios do nosso estado, de fato o sentimento do povo é esse, é que realmente nós temos instituições contaminadas pela corrupção. A Lava Jato, ela, assim como o Mensalão lá atrás, o Petrolão, ela deixou esse sentimento do povo, um sentimento que algumas autoridades tentaram, de certa forma, mudar ou tirar o foco, mas, como eu disse, é uma realidade tão triste e tão contaminada pela corrupção que não demorou muito o retorno do governo do PT, da esquerda, retornar ao poder, que de repente já estoura esse escândalo do INSS. Não demorou muito desde o escândalo do INSS, você vê, de repente agora já estoura o escândalo do Banco Master. Eu digo que isso é apenas a ponta do iceberg. Isso é apenas o que o povo consegue, de fato, é o que consegue realmente chegar até o povo brasileiro. Então, essa concepção, como eu disse, como as pesquisas já demonstram, de fato, é a concepção da maior parte do povo brasileiro. É o sentimento de realmente aquele que trabalha muito para ganhar pouco, que vive de um mísero salário, que se esforça para poder subsistir e sustentar sobreviver e sustentar sua família e seus filhos, e quando olha, de repente, está tendo a aposentadoria dos velhinhos, uma mísera aposentadoria sendo roubada, sendo desviada pelos poderosos, infelizmente, que ocupam posições importantes na República, e que, infelizmente, a realidade é essa agora. Se realmente nós estivéssemos em um país sério, onde as instituições realmente funcionassem como em um Estado democrático de direito, eu não tenho dúvida que esse caso Banco Master, o caso INSS, era motivo, sem sombra de dúvidas, para a queda do atual governo e de tantas outras autoridades. A gente vê aí ministros, e é vergonhoso, você vê um ex-ministro, podemos dizer até atual ministro ainda, ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-ministro do STF, com contrato com o Banco Master. A gente vê um ministro do STF com contrato, a esposa com um contrato de quase 130 milhões de reais para atuar em benefício desse Banco Master. O ministro Dias Toffoli viajando e indo assistir final da Libertadores com advogado do banco, do dono do Banco Master. Então, realmente, infelizmente, é algo que entristece o coração de qualquer cidadão de bem que sonha em ter uma nação, realmente, uma nação governada por pessoas justas, por pessoas honestas. São, como eu digo, infelizmente, o sentimento, e é o sentimento do povo, e não falar aqui, não é a fala puramente de oposição política, partidária, mas de fato é o sentimento, como eu disse, de onde a gente roda e anda, conversando inclusive com pessoas, seja de direita, de esquerda, de centro, mas o cidadão médio, o cidadão comum que vive do seu próprio suor e que não depende do dinheiro público para sobreviver, que não é sanguessuga do dinheiro público, de fato o sentimento é realmente que o país está sendo roubado diuturnamente por aqueles que tinham a obrigação moral de zelar
pelo país, de zelar pelas leis, pela Constituição, de zelar pela República do nosso país. Então, é um sentimento que, de fato, entristece o coração de qualquer cidadão de bem, mas eu confesso que, enquanto povo também, eu acredito que, por onde eu passo, o sentimento é que a cada dia que passa a coisa fica tão mais exposta que nós queremos acreditar que, de fato, está chegando o momento realmente de haver, de ser cessada essa injustiça e que realmente pessoas sejam responsabilizadas realmente, que as instituições elas funcionem de uma forma que realmente aqueles que cometeram o crime, aqueles que colocaram a mão no que é público, porque não é porque é público todo mundo pode botar a mão, muito pelo contrário, se é público aí que nós devemos zelar, devemos cuidar com zelo, porque pertence ao povo brasileiro, e aí o sentimento é que realmente eu creio e quero acreditar que realmente está chegando o momento de darmos uma resposta institucional e que aqueles que realmente estão usurpando o que é do povo brasileiro possam ser realmente responsabilizados. Alguns me perguntam quando eu transito alguns municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte, deputado, essa CPMI do INSS vai terminar em pizza mais uma vez, não, né? E o que eu posso dizer, e o que eu respondo é, olha, eu tenho orado a Deus que não, e nós temos trabalhado muito no Congresso Nacional para que, de fato, não termine pizza, para que aqueles que cometeram os crimes possam ser responsabilizados, independente da posição social que ele ocupe, independente da quantidade de dinheiro que ele tenha na sua conta, que ele realmente possa pagar pelos crimes cometidos. Aqui ninguém vai fazer uma condenação prévia. Existe todo um processo legal, existe o direito ao contraditório, à ampla defesa, mas que, de fato, ao término dessa CPMI, ao término dessas investigações pela instituição Polícia Federal, demais órgãos de controle do nosso país, que realmente aqueles que cometeram, que são responsáveis por esses escândalos de corrupção, possam ser responsabilizados. Bom, na descrição dessa transmissão, hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949, certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui. Certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó. Tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo. Eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou tornar, clicar. Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15, 256 GB, 12 GB de RAM e câmera 50MP com AI e Night Vision, bateria de 5200, Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pois não. Então aqui
Você vê o preço aqui, ó, desse celular. Com 256 GB. Por apenas R$ 798,90. Como você sabe, tem aqui estoque disponível, quantidade, uma unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo? Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos. Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha a mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc, etc, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriota. Fui!